Agora, eu listei alguns pontos sobre a entrevista dele de ontem, alguns pontos. E acho importante ficar na entrevista dele de ontem, porque é quando ele está com o assunto na cabeça e tal. Então, ele abre dizendo assim, ó, peço desculpas se me excedi. Isso, para mim, não é reconhecer o erro. Reconhecer o erro é dizer, eu me excedi. Então, ele pede desculpas se ele se excedeu. Na cabeça dele, ele não cometeu um excesso. Porque na cabeça dele, como ele disse, a imprensa não tem que saber. Isso é uma total falta de conhecimento do que é o nosso trabalho. Aliás, não é a primeira vez que o Abel Ferreira demonstra um total desconhecimento e até desrespeito do que é o nosso trabalho. Então, quando ele diz que a imprensa não tem que saber, eu acho natural que ele, treinador, tente evitar que a gente descubra tudo. É natural. Só que o nosso papel é justamente saber as coisas e publicar aquilo que nós entendemos ser relevantes. A gente erra muito também. Às vezes, e muitas vezes, a gente noticia coisas que não precisavam ser noticiadas, é verdade. A gente causa dano às pessoas, a gente se excede em comentários e digo a gente porque, obviamente, eu já fiz isso algumas vezes, né? E pedi desculpas depois. A gente erra muito também. Agora, o Abel demonstra um total desconhecimento do que é o nosso trabalho. Então, voltando aos pontos. Se me excedi, ele acha que não se excedeu. Imprensa não tem que saber. Nosso papel é justamente saber as coisas e publicar aquilo que a gente pode sustentar e que a gente acha relevante. Nesse caso, era uma informação relevante. O Palmeiras estava indo até a equipe de arbitragem numa área, repito, que é uma área justamente para filmagem, para entrevistas. A gente não cometeu nenhuma irregularidade ali. É uma área em que jornalistas ficam ali para fazer justamente isso, filmar e noticiar. E explicar, né, Rizek, os jogadores, quando saem para ir para os ônibus, passam por aquela área, sim. Então os jornalistas A gente não invadiu, a gente não colocou uma câmera em local inadequado. Por exemplo, certa vez o Luiz Felipe Scolari reclamou que a gente, TV Globo, colocou um microfone captando um som que saía do vestiário e pegou uma palestra dele no ambiente privado, antes de um Corinthians e Palmeiras, no qual ele usava palavras bem duras. Nesse caso, o Filipão tinha razão para falar em privacidade. Tinha razão. Nesse caso do Abel, não. A gente não invadiu nenhuma área. O espaço era justamente para filmagem. E quando ele fala que isso é do futebol, a reação dele não é do futebol. Pode ser do futebol eles reclamarem com a arbitragem. E se é do futebol, também é do futebol que a gente queira registrar isso. Tudo aquilo que é do futebol e que pode ser mostrado naquela área, tudo ali pode ser mostrado, a gente tem o intuito e o desejo de mostrar. Hoje, o Abel Ferreira, telefonou para o jornalista em questão, o Pedro Spinelli, fez uma chamada de vídeo e pediu desculpas. Louvável o gesto, louvável. Inclusive, as informações que eu tenho do pessoal do Palmeiras é que isso é puro Abel. Durante os jogos ele se transforma, perde a cabeça, vai para outro mundo. Conheço vários personagens que são assim. Edmundo era assim. E é um doce de pessoa se você conversa fora desse ambiente, dessa adrenalina do jogo. Mas o Abel não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Ele realmente se transforma num personagem que não é legal. Aliás, é esse personagem que tem dentro do Abel que o tira hoje da seleção brasileira, que leva a CBF a não ter o Abel como um plano A ou como um plano P para dirigir a seleção. Porque tem receio, não quer repetir a experiência que já teve com o Dunga. Afinal, quando você dirige a seleção brasileira, você é um embaixador do futebol brasileiro. Então é esse episódio que faz com que a CBF não olhe para o Abel como um treinador capaz de suceder o Tite nesse momento. Acho que o Abel foi muito mal, louvável que ele tenha pedido desculpas. Não é a primeira vez que ele manda muito mal e passados alguns dias, alguma reflexão, inclusive com o pessoal da comunicação do Palmeiras, que é muito competente e que tenta demonstrar para ele que o comportamento dele muitas vezes é de fato inadequado. O Palmeiras tenta demonstrar isso com o Abel. Louvável que ele tenha pedido desculpas, mas o que ele fez ontem foi péssimo, Abel. Foi, mais uma vez, foi péssimo, foi um desrespeito com o trabalho da imprensa. Baita desrespeito. Era só o que eu queria falar sobre o tema. Assim, eu me sinto muito à vontade para poder criticar o Abel, até porque canso de rasgar aqui inúmeros elogios. Para mim, ele está, junto com o Diniz, disparado os melhores treinadores em atividade no futebol brasileiro. Agora, isso que ele fez, e principalmente o que ele falou, eu acho que mostra que ele não entende absolutamente nada do que é o trabalho da imprensa. Um excelente treinador, como eu disse, são os dois melhores do futebol brasileiro, mas ele não entende absolutamente nada do trabalho da imprensa. Não é a primeira vez
que ele tem atitudes com pessoas da imprensa nesse sentido. Quando eu digo que eu me sinto muito tranquilo, até porque eu também critico demais o trabalho da imprensa aqui, em relação, às vezes, a se aprofundar um pouco mais na análise, às vezes alguns questionamentos que são feitos, a forma com que vários de nós se posicionam em alguns momentos. Agora, esse episódio aí é absolutamente lamentável. A última dele com relação ao nosso trabalho foi quando um colega da Rádio Transamérica, se a memória não me falha, perguntou a ele sobre o Endrick e ele devolveu para o repórter se ele era empresário do Endrick. Então, assim, eu sempre, nessas horas, falo, tenta se colocar no papel do outro, Abel. Imagina a gente invadir o seu ambiente de trabalho, porque foi o que você fez, você invadiu o ambiente de trabalho da imprensa, e a gente chuta uma bola, ou a gente chuta um material de trabalho seu. Né? Não é legal. O que você fez não foi... Agora, louvável que ele tenha feito a chamada de vídeo. E essa informação que eu posso dar, a diretoria de comunicação do Palmeiras, que é muito competente, tenta conversar com ele sobre isso. E, assim, normalmente a aceitação é boa. O Abel, dias depois, ele entende que ele se excedeu. Ele entende que ele se excedeu. Como, de novo, aconteceu. Não sei se o Pedrinho quer falar algo. Não, acho que você está certo tudo que você falou, até porque ali para mim, não é a falta de conhecimento nem da função da imprensa, que eu acho que ele é inteligente para saber qual é a função da imprensa. Eu acho que é a falta de conhecimento de saber que ali é um setor da imprensa e a imprensa estava no direito dela de fazer a filmagem. Né? Não era um lugar restrito, não era um vestiário onde estava uma câmera escondida, não é nada disso. Mas o legal é que ele pediu desculpa. Mas, historicamente, André, se a gente buscar nos anos 90, e eu tive muitos treinadores, eles davam entrevistas grosseiras, né, com os repórteres, principalmente quando eles eram perguntados sobre questões do jogo, tática. Né? Tinha um enfrentamento ali, um duelo muito ruim, e uma rivalidade, que não é assim, a gente percebe que o Abel é o que você falou, ele se estressa pós-jogo ali muito rápido, mas não é um cara que guarda um rancor, no tanto que ele fez a atitude correta de ligar para o jornalista e se desculpar. Eu acho que o crescimento do Abel como treinador passa, num futuro, espero que breve, por esse crescimento como homem. Dele conseguir administrar um pouco melhor essa situação do médico e o monstro. Mas na seleção acho que não aconteceria, André. Se esse é o receio da CBF, eu acho que na seleção não aconteceria. Porque o estresse dos muitos jogos aqui é grande, entendeu? São muitas entrevistas do tempo inteiro. A seleção são poucos jogos. Mas eu entendo a CBF de ter esse receio. Porque mas o peso dos jogos da CBF... de seleção, num Brasil e Alemanha... Inclusive, ele à beira do campo. Para a imagem, assim, seria muito ruim. Mas eu acho que a atmosfera é diferente. O técnico da seleção é uma pressão nacional. A atmosfera, também, sim, mas a pressão é maior, Pedro. Não, essa pressão, aliás, não pode chamar de Pedro, né? Tem outro... Gera crise. E tem um trecho ali da entrevista também que ele fala que me incomoda muito, que é quando ele fala assim, aqui eu já entendi que vocês transformam tudo, fazem tudo tempestade em copo d'água. Esse trecho também me... Mas será que a imprensa brasileira... Não é um copo d'água. Me incomodou. E será que a imprensa brasileira é tão diferente da ontem. imprensa internacional, da imprensa portuguesa? É isso, é eu não exatamente sei, pode até ser. Eu estou levantando uma pergunta de fato, e dizer genuína. que a culpa do futebol brasileiro tá mal é da imprensa. E assim, não é um copo d'água. Foi feio, né, cara? Isso foi uma falta de educação. Você não pode chegar e ninguém tomar o celular de alguém. Foi uma coisa feia, né?